E aí, pessoal, tudo bem? Sabe tudo sobre hipertireoidismo? Se você não sabe, acompanha aqui que o nosso vídeo está cheio de informações. E aí, pessoal, tudo bem? Tá gostando do nosso canal? Meu nome é Fábio e eu fico muito feliz que você esteja vendo esse vídeo. Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre o hipertireoidismo, seu diagnóstico, seus sintomas e o seu tratamento. Mas antes de começar, eu queria pedir aquela força. Se você está gostando do nosso conteúdo, clica no joinômetro. É muito importante para nós, é assim que o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante. Faz um comentário, diz o que você gostou. E se você não gostou, comenta também. Nosso objetivo é sempre melhorar. Muito obrigado, de coração. Vamos para a aula. O hipertireoidismo é uma doença que tem como característica o aumento da secreção dos hormônios tiroidianos. A maioria dos efeitos do hipertireoidismo é semelhante às ações desses hormônios. E quais são essas ações? Aumento do estado de excitabilidade, intolerância ao calor, redução da sudorese, perda de peso, diarreias constantes ou intermitentes, fraqueza muscular, nervosismo e transtornos psíquicos associados, como transtornos ligados à ansiedade, toque, pânico, fadiga extrema acompanhada de insônia. Apesar do cansaço, a pessoa não consegue dormir devido ao aumento da estabilidade do sistema nervoso central, tremores aí associados ao sistema motor. E alguns efeitos são específicos, como por exemplo a exoftalmia. Como que se dá o diagnóstico do hipertireoidismo? O hipertireoidismo é diagnosticado através das altas concentrações de tiroxina livre, das baixas concentrações do TSH sérico e presença de sintomatologia. Nesse caso, nós estamos falando de um hipertireoidismo primário, ou seja, a glândula tireoide está produzindo mais hormônio do que deveria. Mas também existe uma condição que é o hipertireoidismo secundário. E nesse caso, o hipertireoidismo secundário é causado geralmente por tumores na glândula hipófise, onde a gente tem um aumento da secreção do TSH, condição mais rara, mas também possível. Quais são os fármacos utilizados no tratamento dessa disfunção dos hormônios tiroidianos? Nesse caso aqui, estamos falando do hipertireoidismo. Estamos falando então do propiltioracil, metimazol e tiamazol. Qual que é o mecanismo de ação desses fármacos? Eles vão impedir a biossíntese dos hormônios tiroidianos lá na glândula tireoide. Eles vão impedir também a incorporação do iodo à tireoglobulina. Se não houver a incorporação do iodo à tireoglobulina, você não tem a produção desses hormônios. E no caso do propiltioracil, ele também pode inibir a desiodação periférica. O que é essa desiodação periférica? Como nós vimos anteriormente, 93% dos hormônios tiroidianos circulantes no nosso sangue corresponde ao T4. Então, dessa forma, o T4, sendo um hormônio mais fraco do que o T3, quando ele penetra na célula para exercer suas ações, ele sofre aquilo que nós chamamos de desiodação. Um grupamento iodo é removido do hormônio para que ele se torne então o T3. E lembrando que o T3 é muito mais ativo do que o T4. Quais são os usos desses antagonistas dos hormônios tiroidianos? Hipertireoidismo primário, como nós dissemos, situação onde o paciente tem aumento da produção dos hormônios tiroidianos. Tratamento do carcinoma de tireoide em associação com o iodo radioativo, para diminuir os efeitos da alta produção dos hormônios tireoidianos devido ao tumor de tireoide. Então a pessoa toma propiltioracil, ou metimazol, ou tiamazol para diminuir a concentração desses hormônios. Tratamento pré-cirúrgico para qualquer disfunção da glândula tireoide. Quais são os principais efeitos indesejáveis que nós vamos observar nesses fármacos? O primeiro deles é a granulocitose. O que é a granulocitose? É uma condição aguda onde você tem uma diminuição dos glóbulos brancos. Isso pode levar à diminuição da imunidade do paciente. Segunda coisa, depressão, diminuição do humor. Também pode ter o exantema papuloso, que é uma condição alérgica, onde a pessoa muitas vezes precisa do tratamento com antistamínicos.
e insuficiência hepática aguda. São relatados também alguns efeitos menores, como cefaleias, dores musculares, entre outros. Outro fármaco que pode ser utilizado no tratamento da hiperfunção da glândula tireoide é o iodeto, o próprio íon iodeto. Como que ele atua? Nós sabemos que o iodeto, em altas concentrações, ele impede a captação do próprio iodeto, do próprio íon iodo, pela glândula tireoide. Ou seja, ele atrapalha o funcionamento do transporte ativo do iodo para dentro da glândula tireoide. Então, ele vai inibir de forma aguda a formação dos hormônios tireoidianos. Geralmente, a resposta ela é rápida e satisfatória e pode produzir esse efeito em indivíduos também eutiroidianos, ou seja, aqueles que não têm problemas de hiperfunção do hormônio tireoidiano. Quais são as principais reações adversas do iodeto? Angioedema, edema de laringe, que muitas vezes pode levar à asfixia, hemorragias cutâneas de menor importância, algumas reações de hipersensibilidade que precisarão de tratamento e reações sanguíneas que podem ser fatais, alguns tipos de trombocitopenia, entre outros. O iodo radioativo também é uma opção para o tratamento da hiperfunção da tireoide. E qual que é o mecanismo de ação? Esses iodos radioativos, no caso aí nós temos o iodo 123, 131 e 124, que podem ser utilizados, mais comum a utilização do iodo 123. Esse iodo radioativo, então, ele vai atuar sobre as células parenquimatosas, ou seja, células de preenchimento da glândula tireoide, e vão causar, então, a sua destruição. A médio prazo ocorre a normalização da produção dos hormônios tireoidianos. Quais são os usos indicados do iodo radioativo? Tratamento do hipertireoidismo primário, diagnósticos de distúrbio da função dessa glândula, tratamento da doença de Graves, condição rara envolvida no hipertireoidismo, e o tratamento do bócio nodular tóxico. Quais são as vantagens da utilização do iodo radioativo? O paciente é poupado muitas vezes de um tratamento cirúrgico, ele não vai precisar se afastar do trabalho, não vai sentir dor e não vai ter a remoção da glândula tireoide por completo. Então ele vai continuar produzindo seus hormônios tireoidianos de forma adequada. O custo é relativamente baixo e não tem necessidade de hospitalização. O paciente vai ter que permanecer longe de outras pessoas para evitar a contaminação, mas ele pode exercer suas funções de forma tranquila. Quais são as desvantagens da utilização desse tipo de tratamento? Ocorrência do hipotireoidismo tardio. E o que é o hipotireoidismo tardio? Com o passar do tempo, pode ocorrer maior morte do que o desejado das células da glândula tireoide, então o paciente vai precisar tomar reposição do hormônio tireoidiano. Aumento do risco de aparecimento de cânceres. E aí cabe uma ressalva. Os cânceres que nós estamos falando aí são cânceres de estômago, esôfago, pulmão, entre outros. Porque, como nós sabemos, os hormônios tireoidianos eles executam suas funções em todos os órgãos do corpo. Apesar que isso não está associado a um aumento de mortalidade. E inflamação da tireoide por radiação. A gente chama de tireoidite por radiação. Nessa aula usamos também como referências Tratado de Fisiologia Médica, usamos as bases farmacológicas da terapêutica, farmacologia de Hang-Daly, princípios de farmacologia de Golan e farmacologia básica e clínica do Katsumi. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hormônios tireoidianos. Se você gostou, curte o nosso canal, se inscreve, compartilha esse conteúdo. Grande abraço para você.